retomando nosso estudo sobre a lei de combate à lavagem de dinheiro. Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Todos os exercícios eles são baseados em provas do CESP, SEBRASP, né? Então, vamos ficar esperto aí para não errar nenhuma questão, né? Vamos gabaritar aí todas as questões que eventualmente caírem sobre lavagem de dinheiro. Então, vamos lá. Último concurso de delegado federal. Caiu aqui na questão 95. Com referência à interceptação, tráfico ilícito e ao crime de lavagem de capitais. Julgue os itens a seguir. Então, Álvaro, servidor público federal, por 5 anos, presidente da Comissão de Licitação de órgão público federal, né, que eu já destaquei tudo para vocês. Em diversas ocasiões, ele recebeu valores e bens para favorecer empresas em certames licitatórios. E aí ele transfere para o patrimônio do Flávio, que é o irmão dele, que utiliza esses recursos, né, em negócios da empresa da família para ocultar o ingresso dos recursos e a sua origem ilícita. Nessa situação, Álvaro e Flávio responderão pelo crime de lavagem de capitais. Será da Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação penal. Essa questão está certa, né? Então, eu tenho como crimes antecedentes aí, nesse caso, né, e são crimes praticados em detrimento da União, tenho corrupção passiva do servidor público federal, artigo 317, tenho fraude à licitação, também artigo 90 da Lei 8666, tenho a atribuição para investigar da Polícia Federal, né, ou a polícia vai investigar os crimes antecedentes também, o de lavagem de dinheiro e a competência da Justiça Federal. Então, uma questão tranquila aí, e vocês não podem errar. SEBRASP aqui, prova de delegado da Polícia Civil de Sergipe. Foi em 2020 também, agora, né, recente. A respeito da investigação dos crimes de lavagem de dinheiro. Julgue os itens a seguir. A Convenção de Viena contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas é uma das normas que dão base legal à investigação financeira do Brasil. Essa questão está certa. Lá no comecinho da aula, falei para vocês que o Brasil ele promulgou o decreto 154/91, que é justamente essa convenção, né, de Viena aí, que promulga a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Substâncias, né, conhecido como Convenção de Viena. Então, assim, essa convenção ela é um dos primeiros e principais instrumentos aí para o combate à lavagem de dinheiro, né? Então, você pode considerar aqui que ela deu base aí à investigação financeira no Brasil. Então, considerada certa essa questão. Questão 78. Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente. Então, essa está errada, né, gabarito oficial. Aí você faz essa leitura do artigo 1º caput, verifica que, né, é necessário que tenha origem ilícita, por meio de qualquer infração penal. Então, seja um crime ou uma contravenção, mas a origem deve ser ilícita, evidentemente. Questão errada. Questão 79. O julgamento e a condenação de determinada pessoa por crime de lavagem de dinheiro em país estrangeiro exclui a possibilidade de julgamento da mesma pessoa pelo mesmo crime no território nacional. Essa está errada, né? Vocês estudaram também parte geral do Código Penal, tange a soberania. Então, existe essa possibilidade, e aí, em eventual condenação lá, você vai abater aqui a questão da pena no julgamento que vai ser feito no Brasil. Então, essa 79 está errada. Ainda a mesma prova aqui, delegado de Polícia Civil, Sergipe, 2020. Investigação, crimes de lavagem de dinheiro. Questão 80. Se determinada pessoa adquire bens por meio de ato que sabe ser infração penal, mesmo que não conheça a modalidade típica, o ato praticado recai na classificação de dolo eventual. Então, está certa essa questão, né? A gente viu lá que na lavagem admite-se o dolo eventual,
basta assumir o risco, né, de que os bens eles têm origem criminosa, mesmo sem que o autor ele conheça a modalidade específica. Então, o caput lá do artigo 1º, ele coloca lá provenientes, né? Ele não deixa, ele não tornou expresso a necessidade de você saber, né, que aquilo é proveniente, né? Basta, como eu falei, né, uma suspeita, você assumir o risco de que aquilo seja proveniente de infração penal. E aí eu citei lá também para vocês o parágrafo 2º, inciso 1, que excluiu a expressão que sabe serem, né? Isso aqui é só um acréscimo a mais, para reforçar essa questão do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro. Questão 81. É vedado o afastamento de servidor público indiciado e ainda não condenado, haja vista o instituto da presunção de inocência. Então, quando foi feita essa questão, foi antes daquele julgado do STF. O julgado foi em novembro. O CESP considerou errada isso aqui porque o artigo 17d, né, prevê expressamente que o servidor público indiciado ele seria afastado com base no despacho de indiciamento do delegado. Agora, né, a gente precisa ficar esperto, porque se vier a questão dessa de novo, e vier lá com base na jurisprudência do STF, foi declarado inconstitucional, né, na ADI 49, então você não pode afastar com base no entendimento do STF que declarou inconstitucional o artigo 17d. Então fiquem atentos, isso aí, né, é uma questão factível de ser cobrado. Né? Eu já visto que a decisão do STF é recente. Mais uma questão aqui agora de promotor de justiça, também Sebrasp. Aplicação 2020. Com relação a causas extintivas de punibilidade, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, sempre fiquem atentos, né, o que a questão pede, né, conforme a doutrina, a jurisprudência, né, então fiquem ligados aí para não errarem numa questão. A extinção da punibilidade de crime antecedente não interfere na punibilidade do crime de lavagem de dinheiro. Então, está certa essa aqui, é uma questão que trata de autonomia do delito de lavagem. Né? Então, conforme o artigo 2º, né, inciso 2, que a gente leu lá, e também o parágrafo 1º, né, você pode, né, o Ministério Público pode denunciar com indícios suficientes da existência de infração penal antecedente, ainda que desconhecido ou isento de pena ao autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então está expresso lá. Né? Então, questão certa, vocês não podem, né, errar aí, não pode perder uma questão dessa na prova. Também aqui, concurso de delegado federal 2013, penúltimo concurso. No que diz respeito aos crimes previstos na legislação penal extravagante. Questão 43. O crime de lavagem de capitais, delito autônomo, em relação aos delitos que o antecedem, não está inserido no rol dos crimes hediondos. A questão é certa, né? Lavagem não está no rol da Lei 8.072/90. Então, né, não tem a menor dúvida sobre essa questão. Agora, esse tema aqui de crime hediondo, né, eles colocam, a gente vai ver que tem outras questões, né, que relacionadas a isso, então fiquem ligados aí que às vezes pode repetir aí uma questão na próxima prova aí de delegado federal. 44. Crime de lavagem de capitais, consoante entendimento consolidado na doutrina de jurisprudência. Divide-se em 3 etapas independentes. Colocação, placement, dissimulação, layering e integração, integration, não se exigindo para a consumação do delito ocorrência das 3 fases. Correta, certa resposta. Como a gente viu lá, né, são etapas internacionalmente reconhecidas, né, até com base no que se entende o GAFI, nas tipologias, e para consumar basta uma delas para você estar respondendo aí pelo crime de lavagem de dinheiro. Novamente, questão delegado de Polícia Federal, 2013.
No que se refere aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue os itens subsecutivos com base no direito processual penal, né? Então, lembrando que a lei ela traz matéria de direito penal e também processo penal. Compete à Justiça Federal processar e julgar os acusados da prática de crimes de lavagem de dinheiro, uma vez que a repressão a esses crimes é imposta por tratado internacional. Então, essa questão está errada. No que tange a competência, né, a gente leu lá no artigo 2º que o processo e o julgamento dos crimes são de competência da Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, autarquia federal ou empresas públicas federais, ou quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, né, não é porque é imposta, né, por tratado aqui, certo? A competência pode ser também da Justiça Estadual, né? No caso da Federal, ela é a exceção que se enquadra nessas hipóteses. Mais uma questão, delegado federal, 2013, crime de lavagem de dinheiro. Julgue os itens com base no direito processual penal. A simples existência de indícios da prática de um dos crimes que antecedem o delito de lavagem, conforme previsão legal, autoriza a instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência do referido delito, não sendo necessária a prévia punição dos acusados do ilícito antecedente. Então está certa a questão, né, que envolve também a autonomia do crime de lavagem, e está previsto lá no artigo 2º, inciso 2, e no parágrafo 1º, né, no parágrafo 1º, e você pode ver também aqui o artigo 239 do CPP, né, que fala de indícios. Então, basta aí prova indiciária para você estar aí promovendo indiciamento, né, e também o Ministério Público oferecendo denúncia, e não precisa ter prévia punição do ilícito antecedente. Então, essa autonomia do crime de lavagem ela é necessária, né, para que você tenha uma persecução penal desse delito sob pena de inviabilizar qualquer atividade de investigação, né, em prol aí da coletividade, né, do interesse público. Mais uma questão, 2013, delegado federal, conforme a jurisprudência do STJ, então se atentem à questão da jurisprudência, né? Não impede o prosseguimento da apuração de cometimento do crime de lavagem de dinheiro, a extinção da punibilidade dos delitos antecedentes. Então, a gente viu lá atrás, né, tá certa essa questão, envolve também a autonomia, artigo 2º, parágrafo 1º, e vimos lá o julgado aqui do HC 207.936, do STJ, né, que deixa bem claro aí esse entendimento. E aqui está o HC, coloco de novo para vocês. Fala que a simples existência de indícios da prática de algum dos crimes previstos no artigo 1º já autoriza a instauração de ação penal, não sendo necessária prévia punição dos autores do ilícito antecedente. Então, eu estou falando aqui do habeas corpus 207.936 do Supremo Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Jorge Mussi, 2012. Dessa forma, ainda que o órgão ministerial jamais possa provar que o paciente cometeu delitos expostos aqui na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o certo é que há indícios de que tais ilícitos teriam sido praticados que evidencia a legalidade da manutenção da ação penal para apurar lavagem de dinheiro. Aliás, se a própria Lei 9.613 permite a punição dos fatos nela previstos, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime antecedente, é evidente que a extinção da punibilidade pela prescrição, né, de um dos coautores não tem o condão de inviabilizar a persecução penal, né? Então, mesmo extinta a punibilidade pela prescrição, como a gente falou lá atrás, também você vai perseguir aí e punir a lavagem de dinheiro. Mais uma questão, delegado federal 2013. No que se refere à legitimidade para o polo passivo da ação penal por lavagem de dinheiro, é dispensável a participação do acusado do crime de lavagem de dinheiro nos delitos antecedentes.
sendo suficiente que ele tenha conhecimento da ilicitude dos valores dos bens, localização, né? Então tá certo aqui também, né? Autonomia e basta, né? O conhecimento aí da ilicitude, né? Lembrando a questão até do dolo eventual também, sendo dispensável que participe ali dos crimes antecedentes. Então, questão certa, prova de delegado federal. Ainda, pessoal, Sebrasp 2019, juiz de direito. Ao receber ação penal para o processamento do crime de lavagem de valores, de acordo com a legislação especial, ou seja, a Lei 9.603/98, o juiz de direito atuará corretamente no caso de... Resposta correta aqui. Suspender, após ouvir o Ministério Público, a medida assecuratória de bens e valores, sob o fundamento de que a execução imediata poderá comprometer as investigações. Então tá certo essa aqui, com base no artigo 4º-B. Né, tá lá, né, expresso. Então é indiscutível esse ponto, né, esse aspecto, haja vista na previsão expressa aí, no artigo 4º-B. Importante, pessoal, vocês lerem aí a lei seca, né? Muitas questões elas se baseiam na legislação seca aí. Você tem que ter essa leitura para estar na tua memória durante a prova. Questão 89 envolve que colaboração premiada no caso de lavagem de capitais. Questão de delegado de Polícia Civil do Maranhão 2018. Então, será válida somente se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente que originou a lavagem de ativos. Então, errado, a lei não fala, não exige essa necessidade. Será nula se não contar com a participação do órgão julgador na elaboração do acordo, né? Lembrando que juiz não participa de colaboração premiada, né? Quem promove colaboração premiada é delegado, né, pela Lei 12.850, é o delegado de polícia, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal também, e o Ministério Público. Cabe ao juiz a homologação aí do acordo de colaboração. Ele não participa do acordo. Ele analisa a voluntariedade, legalidade, né, espontaneidade do acordo. E a C daí é certa, né? O colaboração premiada tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Então tá certo isso aqui, né? Artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613, que prevê lá que a pena pode ser reduzida, né? E vai falando, e aí o juiz ele pode deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos. Então também, previsão expressa aqui no artigo 1º, parágrafo 5º. E aí as outras que constituem meio de prova, que pode embasar isoladamente posterior sentença condenatória. Então, a colaboração isoladamente ela não pode, né, fundamentar a sentença condenatória. São necessários fontes independentes, elementos independentes de prova. E pode ocorrer apenas na fase processual no curso da ação penal. Também está errado, porque pode ocorrer na fase pré-processual, né? Quando a fase pré-processual é a fase de inquérito policial, que vocês vão estar atuando enquanto delegados da PF. Mais uma questão do CESP-Sebrasp, 2016, juiz de direito. Com relação ao direito penal econômico, assinale a opção correta. Para a configuração do crime de lavagem de capitais, não se exige a existência do delito antecedente. Então está errado, né? A gente viu lá no início que o delito de o crime de lavagem ele depende aí de um crime, né, da existência de indícios aí de crime antecedente, né? Então essa questão, né, é considerada errada aí na prova de juiz de direito TJAM. Questão de juiz de direito 2017, também CESP, considerando a jurisprudência aqui do STJ e do STF sobre princípios informativos de direito penal, assinale a opção correta. Devido ao fato do crime de lavagem de capitais ser de caráter acessório, a participação do agente no crime antecedente
é indispensável a configuração daquele crime. Então está errado, né? Não precisa ter a participação no crime antecedente, né? Basta aí um mero conhecimento, como a gente já viu. Questão CESP 2015, juiz federal. Com relação à lei de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta. Os tipos previstos na lei de lavagem são próprios, pois o texto legal exige pertencimento dos agentes a determinada categoria de pessoas. Errado, é crime comum, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa. B, a doutrina majoritária identifica como bem jurídico do delito de lavagem de dinheiro a administração da justiça e ou a ordem socioeconômica. Então, essa aqui está certa, né? A gente viu lá no início que o bem jurídico ele é pluriofensivo, né, o crime de lavagem, mas tem essa posição majoritária que o CESP daí considerou que seria a administração da justiça e a ordem socioeconômica. Então fiquem atentos a isso aqui, caso venha cair de novo. A C, para que se tenha direito a benefício resultante da colaboração premiada, é necessário que o agente cumpra 2 requisitos. Identifique os autores e informe a localização de bens, direitos ou valores. Então está errado, que não se exige essa concomitância. Artigo 1º, parágrafo 5º. Caso uma instituição cuja atividade principal seja a captação de recursos financeiros de terceiros tenha conhecimento de atos suspeitos previstos nessa lei, deve comunicar o fato ao COAF para evitar responsabilização criminal. Então está errado, né? A gente viu lá que o banco, por exemplo, ele tem que comunicar sob pena de sofrer uma sanção administrativa, responsabilidade administrativa por ausência de comunicação. Então, aplica-se aqui artigo 9, 10 e 11, 11 e 12 da 9.613. Então está errado essa questão. E aí, por final, se em um escritório ocorrer a prática reiterada de delitos previstos nesta lei, com conhecimento dos funcionários, a responsabilização criminal de cada um desses agentes dependerá da comprovação de sua prática efetiva. Está errado, né? A gente viu lá que um outro tipo, né, da lavagem de dinheiro está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, que é você participar de grupo que tenha conhecimento, né? O escritório que tem conhecimento de que sua atividade é dirigida à prática de crimes de lavagem. Então, isso por si só já, né, responsabiliza criminalmente com a mesma pena lá do caput. Juiz Federal 2015, assinale a opção correta. Relação à competência. O crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal, uma vez que incumbe à União legislar sobre o sistema monetário. Então está errado, né, as hipóteses de competência da Justiça Federal. No caso da lavagem, está previsto lá expressamente. Então essa questão é considerada errada. Juiz Federal 2017, regras processuais relativas a crimes de lavagem de dinheiro. Então, considerada certa que o recurso cabível de decisão que determina a medida securatória nos crimes de lavagem de dinheiro é o de apelação. Tá? Então, essa foi considerada certa. Aqui, ó. O juiz não deve receber denúncia oferecida pelo crime de lavagem caso tenha ocorrido prescrição por crime antecedente. Então, a gente viu que mesmo em caso de prescrição, né, o juiz recebe a denúncia. Não está errado. Não é cabível medida cautelar diversa da prisão para crime de lavagem, é cabível, né? Medida cautelar diversa. Se um imóvel situado no Brasil for produto do crime de lavagem de dinheiro praticado por estrangeiro que, por esse crime, tenha sido penalmente condenado em seu país. Mesmo com a homologação de sentença penal estrangeira, será vedado o perdimento do imóvel, se tratar de verdadeiro confisco. Então, na verdade, tem lá os efeitos da condenação, né, previsto expressamente na Lei 9.613, então pode haver aí esse perdimento, né? Não está errado essa questão. É inepta a denúncia por crime de lavagem, que, devido ao suposto envolvimento de diversos agentes, escreve fatos de maneira genérica e sistematizada, ainda que haja clareza que permita compreender a conjuntura tida como delituosa. Então, isso aqui foi considerada errada também. Outras questões aqui, caminhando já para o final. Questão 37, conforme a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos,
lavagem de dinheiro não é considerada crime hediondo. Então, essa está errada, né? A correta é essa epidemia com resultado morte. Pessoal, na prova também da última prova do delegado federal, né, e foi daqui que eu extraí, né, aqueles conteúdos que eu cito lá, que eu citei em vários trechos da nossa aula lá no início, né, ou seja, a fonte é o CESP-Sebrasp, então não tem fonte mais fidedigna, né, e aí caiu, né, na prova oral, em 2018, né, crime de lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação, né, em que você teria que discorrer sobre conceito, classificação, início do prazo prescricional, conforme o entendimento do STF, né, a infração penal antecedente, no que diz respeito à tipicidade, necessidade de condenação prévia e eventual extinção da punibilidade. Então, já respondemos lá atrás, né? Também na prova oral do delegado, no último concurso, também caiu a questão de competência para processo de julgamento do crime de lavagem. Então, você tinha que falar sobre os critérios de fixação de competência da Justiça Federal e Estadual e também o modo de resolução de eventual conflito de competência quando o delito for de competência da Justiça Estadual e verificar a ocorrência de remessa de depósito de valores ao exterior. Então, a gente respondeu também lá atrás, né, verificando que, nesse caso aí, o crime antecedente sendo de competência da estadual, né, a lavagem também, por conseguinte, vai ser de competência da Justiça Estadual, aí, mesmo nesse caso de remessa de depósitos ao exterior. E aí também, em 2017, o Sebrasp ele cobrou aqui uma prova, uma questão dissertativa de promotor de justiça, né? Ele deu um casezinho aqui e fala aqui da lavagem, né, praticada dentro de um exemplo aqui que envolve servidor público e, e aí depois vocês podem ler com calma aqui, em que o dinheiro, né, e o recebimento de renda obtida era disfarçada, o mesmo recebia com Caio. Caio é o servidor público aqui que recebeu valores de José, né, e para liberar o leite que era alterado, né, então ele recebeu ali dinheiro decorrente da prática de crimes de corrupção e decorrência da prática de crime de concussão, que ele passou a exigir, né? Exigir recursos. E aí essa conduta aqui foi classificada dentro do gabarito aqui, né? Também como lavagem de dinheiro. Então é interessante vocês lerem também esse exercício, né? De prova discursiva também do CESP e Sebrasp para vocês estudarem, né, um pouco mais o crime de lavagem, né? Aqui ele fala aqui que a lei aplicável é a mais gravosa, lei 12.683 que alterou aqui a lavagem de dinheiro, porque há continuidade delitiva. Padrão de resposta, né? Então ele traz lá os crimes imputáveis aos envolvidos aqui. Então José respondeu por lavagem, Bonifácio, Fausto e Adalberto também responderam por lavagem, Caio, que é um servidor lá, respondeu por concussão, né, que exigia vantagem indevida, organização criminosa e também simulou origem de valores provenientes desses crimes. Então, respondeu lá no artigo 1º caput da lei de lavagem, também sonegação tributária. E aí, a questão de acordo de colaboração espontânea ou delação premiada, na lavagem de dinheiro, conforme o artigo 1º, parágrafo 5º, pode haver a redução da pena para regime aberto, semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Né? Então, pessoal, tem bastante, né, há uma incidência em provas aí do CESP-Sebrasp. Fiquem atentos, né? O meu tempo acabou de esgotar agora. Eu gostaria de desejar a vocês, né, toda a sorte aí na sua prova aí para delegado de Polícia Federal.
Eu sei que eu estava na mesma situação que vocês, né? Quando eu li o edital, eu achei que eu teria que ser um Superman aí para passar nesse concurso. Mas à medida que a gente vai estudando, né, e vai se preparando, a gente vai acreditando e vendo que não é impossível, tá? Então, para todos vocês aí, vocês têm capacidade, vocês são estudiosos, né? Vão estar preparados aí para enfrentar e superar esse desafio, né? Eu quero todos vocês que vocês estudem o máximo possível até o último minuto da prova, tá? Tudo que vocês lerem e estarem absorvendo até o último segundo ali é importante porque, né, isso pode garantir a você ali mais questões e aí você passa na objetiva, né, e vai para a próxima etapa e assim segue, né, até vencer a primeira fase e depois ir para a academia de polícia, que também, né, é uma etapa classificatória, né, em que você aí vai passar a ter um treinamento adequado aí para você estar exercendo a função de delegado de Polícia Federal. Então, pessoal, meu muito obrigado, né? Desejo sucesso a todos, né? E uma boa sorte na prova a todos vocês e que todos sejam aprovados, né? E que venham a ser meus colegas aí aqui na Polícia Federal, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Um abraço.